Bom dia a todos que estão vendo esse vídeo. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira. O propósito deste vídeo é colaborar com o ensino e o aprendizado de todos aqueles que tiveram a disciplina topografia em seus currículos e há muito tempo passou e podem ter esquecido alguns detalhes. Este vídeo ele aborda aspectos da engenharia civil, da engenharia cartográfica e de agrimensura, de engenharia hidrográfica, de topografia, de técnicas de agrimensura, de modo que é interessante que todos acompanhem, porque, principalmente nesse assunto que estamos abordando, que é a parte referente a estradas, há uma interseção entre aquelas atividades do engenheiro civil, do engenheiro cartógrafo de agrimensura e do topógrafo. Então é interessante que todos saibam um pouco dessa interseção de conhecimentos, porque terão que interagir uns com os outros e saber essa linguagem comum a essas três áreas. Então, neste vídeo, vamos continuar o assunto que estamos abordando já no anterior e vamos complementar com mais alguns elementos de superelevação em rodovias e ferrovias e falar um pouco da questão do raio mínimo das estradas, como ele é escolhido. Então vamos ao vídeo. Agora, eu quero esclarecer que antes de se fazer a concordância na planta topográfica das curvas circulares fazer a concordância das tangentes, né, que são aquelas retas que se traçam nas curvas, nas plantas, né? Então, antes de se fazer essa concordância por curvas circulares ou com curva de transição, eu quero lembrar a vocês que um longo caminho foi percorrido. Então, neste canal, aqui no canal Antônio Vieira, há uma playlist chamada Estudo do Traçado, com 27 vídeos que tratam desse assunto detalhadamente, como preconizam as normas do DENIT para se fazer esse estudo do traçado, até que se chegue a uma faixa de terreno mapeada, e nessa faixa de terreno, com uma largura aí de 500 metros ou 1 quilômetro, nessa faixa de terreno, com curvas de nível, com estradas existentes, com a hidrografia existente, nós vamos traçar, fazer o projeto geométrico da estrada. Então é preciso que se saiba isso, e aqueles que não têm essa ideia, eu aconselho assistirem esses vídeos que falam desse estudo do traçado, que lhes darão uma ótima visão de conjunto. Bom, vamos falar então dessa concordância horizontal. Então, como eu estava dizendo, nessas plantas já mapeadas por aerofotogrametria ou por topografia clássica, e nessas plantas, então, traçam-se os eixos da estrada, por essas linhas retas, que também, no jargão técnico, são chamadas tangentes. E essas tangentes são concordadas por arcos de curva circular, para que o móvel não passe bruscamente lá na interseção dessas tangentes de uma direção para a outra. Então o móvel, ao sair da tangente, ele vai descrever essa curva de uma maneira natural e suave até chegar à nova direção da outra tangente. Então, ao projetar uma estrada, as tangentes são ajustadas por curvas circulares cujo raio é maior ou igual ao valor especificado pelas normas. Esse raio da curva
tem especificação por normas. Um veículo, ao passar do trecho reto para a curva, por inércia, ele tende a se manter na reta. Ao ser obrigado a descrever a curva, surge uma força, a força centrífuga que o empurra para fora da curva. Aqui entra o papel da superelevação. Então, para combater a força centrífuga, eleva-se o bordo exterior da estrada, gerando-se assim uma força de sentido contrário a essa força centrífuga, que é chamada força centrípeta. Ela, ou o atrito do pneu com o pavimento, se encarrega de combater essa força centrífuga. Uma ou outra, ou ambas. Temos aí no pneu esses indicativos em amarelo das forças de atrito estático, né, FAT, e em verde lá no móvel a força centrífuga e em vermelho a força centrípeta. A espiral de transição e a distribuição da superelevação. Então vocês notaram já no vídeo anterior que essa superelevação ela cria um degrau quando passa do trecho reto para a curva. Esse degrau ele tem que ser distribuído ao longo da estrada, né? Para se fazer isso, essa primeira curva ajustada entre essas duas retas, essa primeira curva tem que sofrer um recuo para que uma outra curva chamada espiral de transição possa ser inserida e, com isso, esse degrau aqui criado pela superelevação para combater a força centrífuga, esse degrau vai ser, então, distribuído ao longo dessa curva de espiral de transição. Isso é um assunto assim, muito controverso, tratado na engenharia rodoviária e na engenharia ferroviária. Vamos ver aqui a fórmula da superelevação. Então, já a componente do peso do veículo, P seno alfa, e somada à força de atrito de escorregamento FAT do pneu no asfalto, já vimos que eles combatem a força centrífuga. Temos aqui nesse lado esquerdo da figura um móvel descrevendo a curva, né, aqui em perfil, e na curva essa força centrífuga FC tende a empurrá-lo para fora da curva. E a componente do peso aqui do veículo, que seria essa força peso, é decomposta em P cosseno alfa e P seno alfa. Então essa componente aqui horizontal, essa componente paralela ao tabuleiro da estrada, ela, junto com a força de atrito estático, é que vão combater essa força centrífuga. Essa força centrífuga é conhecida, né, a expressão dela, da física, é uma força inercial. Ela é tanto maior quanto maior for a massa do veículo e cresce com o quadrado da velocidade. E cresce também com a diminuição do raio da curva. Quanto menor for o raio da curva, maior aquela força centrífuga tenderá a empurrar o carro para fora da curva. Então, maior terá que ser essa inclinação da superelevação. Aqui nós temos mais uma força, que é a força normal ao pavimento, que ela é igual a essa componente P cosseno alfa, aqui do peso. E temos aqui o FAT, a força de atrito de deslizamento, que é igual
a essa força normal ao pavimento, multiplicada pelo coeficiente de atrito de escorregamento, né, dos pneus com o pavimento. Essa força normal é a componente do peso na sua direção. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então nós podemos ter a massa como sendo a razão entre a força-peso e a aceleração da gravidade. Isso já nos permite deduzir as fórmulas. Então essa componente horizontal, P seno alfa, somada com a força Φ de atrito, é igual à força centrífuga. Essa é a condição de equilíbrio para que o carro, o móvel, o caminhão, possa descrever a curva sem ser jogado para fora dela. Então, substituindo essa Φ pela sua expressão da força normal vezes o coeficiente de atrito, temos aqui a nova expressão, e essa força normal é peso cosseno alfa, e essa massa sendo colocada também em função do peso, nós temos aqui na expressão cada parcela dessas em termos do peso. Então, esse peso pode ser cancelado em ambos os membros da equação. Então, cancelado a força-peso, nós ficamos com essa expressão. Então, dividindo ambos os membros dessa expressão por cosseno de alfa, nós ficamos aqui com seno de alfa sobre cosseno de alfa, cosseno alfa dividido por cosseno alfa vezes o coeficiente de atrito é igual a V ao quadrado GR cosseno de alfa. Então nós temos aqui seno alfa sobre cosseno de alfa é a tangente de alfa, aqui vai ser 1 vezes F, vezes o coeficiente de atrito, fica sendo F, V2GR sobre cosseno de alfa. Então essa é a expressão da tangente do ângulo de inclinação da estrada, que é esse ângulo de inclinação. Essa inclinação é a superelevação. É o quadrado da velocidade pelo produto da aceleração da gravidade vezes o raio da curva cosseno de alfa, subtraindo-se o coeficiente de atrito. Essa expressão é adimensional, é a tangente, né, metro sobre metro, e nela a velocidade é expressa metros por segundo, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e o raio em metros, e esse coeficiente de atrito é adimensional. Bom, se a velocidade for considerada em quilômetros por hora, ela terá que ser convertida para metros por segundo para ser introduzida aqui na fórmula teórica da superelevação. Para converter essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, basta transformar esses quilômetros em metros. 1 quilômetro são 1.000 metros e 1 hora são 3.600 segundos. Então, velocidade em quilômetros por hora, passando esses 1.000 metros aqui para dividindo 3.600, nós temos então que a velocidade em quilômetros por hora será a velocidade em metros por segundo dividido por 3,6, que é esses 3.600 divididos pelo 1.000 que veio lá de cima do numerador. Então, a superelevação terá como expressão V2, agora aqui em quilômetros por hora, vezes 3,6 ao quadrado, porque esse quilômetros por hora aqui, o 3,6 entra também nele, então tem que ser elevado ao quadrado, 9,8 R cosseno alfa. Então a velocidade aqui é em quilômetros por hora. Continuando aqui, nós fazendo essa conta de 3,6 ao quadrado vezes 9,8, a expressão fica sendo V ao quadrado por 127 vezes R cosseno alfa menos o coeficiente de atrito F. Então, pela fórmula acima, resulta uma aceleração exagerada para curvas com raios relativamente pequenos,
abaixo de 250 metros. Para curvas, por exemplo, de 100 metros e de raio e por uma velocidade de 60 km por hora que um móvel se descreva essa curva, para ele se manter nessa curva, para combater a força centrífuga, ela teria que ser da ordem de 28%. Isso realmente é exagerado, é uma inclinação exagerada que na prática verifica-se que isso não é necessário. Então a prática indicou que os valores máximos para essa superelevação é entre 10% e 12%. Ainda se adota como simplificação dessa fórmula considerar o cosseno de alfa igual a 1 aqui no denominador. E para velocidade V, 75% da velocidade diretriz da estrada. A velocidade diretriz da estrada é aquela velocidade que se adota para se realizar o projeto da estrada. Então, considera-se, para efeito de cálculo da elevação prática, né, da nova fórmula, que a velocidade na curva seja 75% dessa velocidade diretriz da estrada. Então a nova superelevação, a tangente de alfa, ficará sendo então 75%, né, centésimos ao quadrado, velocidade ao quadrado, 127 vezes R menos F, já considerando o cosseno de alfa igual a 1. Fazendo essa conta, 0,75 ao quadrado divididos por 127, a fórmula fica sendo essa, que aparece nos livros de estradas. Tangente de alfa é 0,0044 V ao quadrado divididos pelo raio menos o coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito ele é determinado empiricamente e a maioria das normas e dos manuais considera esse valor 1 sobre 1,4 raiz cúbica da velocidade, e essa é uma fórmula empírica copiada lá dos manuais americanos. Fazendo-se o cálculo por essa expressão, adota-se então um valor mínimo de 2% e o máximo de 10%. Isso, a engenharia não é assim uma ciência exata. A engenharia tem que se conformar com a vida real. E numa vida real, numa estrada, tem uma série de fatores ali que tem que ser levados em conta. O motorista, ele trafega com uma velocidade ao comando dele, os diferentes veículos, carros leves, carros pesados. Então, esse cálculo então, de entre 2% e 10% para a superelevação são valores que se verificam como conservadores na prática. E esse degrau, essa superelevação, como deve ser distribuída? Vamos ver aqui, conversar um pouco sobre isso. Os rodoviários, eles costumam dividir metade da superelevação na tangente, nessa parte aqui reta, antes de chegar à curva, e metade na curva circular. Quer dizer, não há assim um consenso. Isso no caso de se fazer a concordância por uma curva circular. Então não fica assim uma solução geometricamente perfeita, né? Sempre há um vértice, uma solução de continuidade, mas procura ser adaptado à prática, né? Às condições reais. Essa é a expressão do cálculo da superelevação, e costuma-se também não considerar o coeficiente de atrito. Fica-se então a favor da segurança. Quer dizer, faz-se uma distribuição da superelevação desprezando-se F, quando na vida real esse coeficiente de atrito ele existe e vai então ajudar a segurar o móvel na estrada fazendo a curva. Fica a favor da segurança.
Então a fórmula prática, uma fórmula já mais usada, fica sendo que a superelevação, a tangente de alfa, fica sendo 0,0044 V2 sobre o raio. E no caso da ferrovia, a superelevação vai ser feita da seguinte maneira. Nós temos aqui o desenho de uma seção vertical, né, um plano vertical, pegando uma seção aqui de uma locomotiva. Temos aqui os trilhos, a distância entre os trilhos é esse B, chamado bitola, e a altura aqui da superelevação, esse H, que nós vamos chamar de superelevação dos trilhos, ele pode ser deduzido aqui desse triângulo retângulo, que terá como cateto oposto o H e terá como a hipotenusa, como cateto adjacente, né, a bitola. Então a tangente desse ângulo alfa, que é a superelevação, será a altura do trilho dividido pela bitola, pela distância entre os trilhos. Tangente de alfa é H sobre B. Então, levando-se na fórmula da superelevação, daquela fórmula já prática, aqui nessa fórmula da superelevação das ferrovias, o coeficiente de atrito não é considerado porque o trilho tem uma cavidade, o trilho tem uma saliência junto com a roda, que a roda não escorrega transversalmente para fora do trilho. Então, quem faz o papel desse FAT, no caso da ferrovia, segurando a ferrovia nesse movimento transversal, é essa saliência entre o sulco da roda e o trilho. Então não tem esse coeficiente F. Levando-se então o H sobre B nessa fórmula da superelevação, nós temos então que a superelevação teórica aqui na ferrovia fica sendo aqui o H, que é a superelevação máxima, né, multiplicando-se pela bitola, fica sendo a bitola B vezes o quadrado da velocidade sobre 127R. Né? Essa bitola pode ser de 1 metro, 1,60 m, tem vários valores da bitola. Conforme o valor, ele é levado em conta aqui na fórmula da superelevação. Agora, essa superelevação teórica, ela é, no caso, exagerada, porque na ferrovia nem todos os trens são de mesmo peso. Então, se a superelevação for calculada para um trem com determinado peso, vamos supor um trem muito pesado, ou vice-versa, ou o contrário para um trem leve, quando passar um trem muito pesado, ele vai, esse peso, né, ele vai sobrecarregar muito o trilho interno e vai haver um desgaste tanto do trilho quanto da roda. Então essa superelevação teórica, ela não é adotada. Adota-se na prática 2/3 do valor dado por essa superelevação teórica para minimizar essa variedade de tipos de trens que trafegam numa ferrovia. Então os ferroviários fazem a superelevação H elevando o trilho externo em torno do trilho interno. E não consideram, como eu já falei, o coeficiente de atrito F, porque o rebordo da roda não permite o deslocamento transversal. Então o trilho externo ele é levantado em relação ao trilho interno, o operador está tendo aqui, o trilho vai sendo elevado, e tem aqui uma régua, né? Uma régua de superelevação, que vai permitindo, então, medir essa inclinação da elevação do trilho externo em relação ao trilho interno,
até chegar no valor da superelevação definida para aquele ponto, né? No caso, nós vamos ver depois que em cada ponto vai ter um valor para a superelevação, porque ela vai sendo distribuída, né? Então esse operador, ele vai então elevando o trilho externo ao longo, em relação ao trilho interno, gradativamente. E sobre o raio mínimo da rodovia? Esse raio mínimo também é um elemento de projeto e muito importante para o projeto, e controverso, né? Entre rodoviários, ferroviários, né? Então, em princípio, o raio mínimo é achado com o auxílio da fórmula teórica da superelevação. Como assim, mestre? Como é que se vai achar o raio mínimo com a fórmula da superelevação? Ora, da seguinte maneira, nós temos aqui a fórmula da superelevação e nela vemos que a superelevação é função do raio. Então, variando-se o raio, é preciso, então, variar a superelevação. Então, quando esse raio aqui chegar a um valor mínimo, essa superelevação vai chegar ao maior valor possível que se pode dar na inclinação da estrada ou do trilho. Então, estamos vendo aqui. Então, é muito fácil explicitar o raio mínimo, o R dessa expressão. Então, o raio mínimo ficará sendo V2 sobre 127, tangente de alfa. Esse alfa aqui poderia botar alfa máximo, mais o coeficiente de atrito. E as estradas, elas são divididas em classes, pelo DENIT, pelo DNR. Para a estrada de classe especial, então, para essas estradas especiais, não se considera o coeficiente de atrito, F, a tangente de alfa, quer dizer, a inclinação máxima é de 10%, como já vimos, é o 0,10, e a velocidade ali na curva será 75% da velocidade de projeto. Então, essas são as condições que uma estrada de classe especial deve cumprir. Então, o raio mínimo para uma curva nessa estrada de classe especial, substituindo esses valores, 0,10, 75% da velocidade diretriz e F igual a zero, fica sendo esse. O raio mínimo para uma estrada de classe especial é 0,044 de V ao quadrado. Então, basta saber a velocidade que será descrita pelo móvel naquela curva, e temos aqui, então, qual deverá ser o raio mínimo para que o móvel possa fazer aquela curva. É lógico que eu estou fazendo estou dando a vocês um apanhado geral, e vocês, quando estudarem esse assunto mais detalhadamente, vocês vão ver que entra-se em consideração outras coisas, como fatores de segurança, como fatores de conforto, fatores de estética, mas agora já isso é uma boa noção para vocês terem ideia como surge esse raio mínimo. E para estradas de outras classes, já então considera-se o coeficiente de atrito, como essa fórmula lá copiada dos americanos, 1 sobre 1,4 raiz cúbica da velocidade. A tangente máxima, a superelevação máxima, então já vai ser de 8%, já não vai ser de 10%, a tangente é 0,08, e a velocidade não será mais considerada como 75% da velocidade diretriz, já vai se considerar a própria velocidade diretriz da estrada, entretanto, na região considerada. Então, para essas classes de outras estradas, de acordo com a região considerada, pode ser uma região plana, uma região ondulada, uma região montanhosa,
Então a norma estabelece diferentes velocidades diretrizes para esses tipos de morfologia da região. Então os raios mínimos nessas regiões, com essas características morfológicas, que seria plana, ondulada ou montanhosa, está aqui para a classe, estrada de classe 1, num terreno plano, o raio mínimo será 340 metros. Se ela entrar numa região ondulada, então o raio mínimo já então será 200 metros, e na região montanhosa 100 metros, analogamente para classe 2 e classe 3. E nos compêndios de estradas e nas normas, entra-se em consideração no que se considera para classificar essas estradas em 1, 2 e 3 dessa maneira. Mas então, em função dessa classe, nós temos diferentes raios mínimos a serem adotados nas curvas para combater, para considerar aquela superelevação. E na ferrovia, o raio mínimo da ferrovia, nós temos que a superelevação teórica para uma ferrovia está aqui. O H é a inclinação teórica, que seria a função da bitola, do quadrado da velocidade com que o trem descreve aquela curva, sobre 127 vezes o raio da curva. Então, explicitando aqui o raio mínimo e considerando-se o máximo da superelevação, esse H máximo, nós temos aqui uma maneira, então, de achar o raio mínimo para aquela curva da ferrovia, em função da sua inclinação máxima do trilho externo em relação ao trilho interno, né? Agora, essas normas do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, o DENIT, apresentam valores para raios, velocidade, superelevação a serem adotados nos projetos. As normas apresentam esses valores porque, na prática, a variedade de móveis, de caminhões, de carros, e nas ferrovias, a variedade de trens que trafegam ali naquelas ferrovias é muito grande. Então as normas procuram adotar valores a favor da segurança e que, de tal maneira que não fique fugindo da realidade e não levem a vida útil da estrada, dos trilhos, a ser reduzida. Então. E a questão da distribuição dessa superelevação também é controvertida, mas há um consenso entre os engenheiros que, para distribuí-la ao longo da transição aclotoide, que isso pode resolver o problema. Então tem em curvas assim que tem um raio a partir de um certo valor, né, é obrigatório usar a curva de transição. Então aquela superelevação ela será distribuída ao longo dessa curva de transição e ficará então uma solução mais próxima do natural. Então, senhores, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula de hoje. Nos próximos vídeos, vamos procurar falar um pouco, então, dessa superelevação, dessas curvas de superelevação, que são também muito interessantes, e os topógrafos, os engenheiros civis, cartógrafos, devem saber esse vocabulário, devem saber como isso se processa para que não fique uma coisa assim muito automatizada de um software resolver isso, de uma estação total resolver como é que vai se fazer essa distribuição da superelevação. Então, senhores, se gostaram desse vídeo, façam que ele chegue aos colegas, deem um like para fortalecer o nosso canal, né? E até a